Pare para pensar. Às vezes você só precisa de um caderno e de um bom livro. Esse aqui é um diário estoico, né? Porque eu era um cara que lia muito livro sobre desenvolvimento pessoal. Esses livros aqui, né? Eu não digo que esse tipo de leitura é uma leitura ruim, né? Mas é muito mais fácil você começar a ler livros de filósofos, de pessoas, o que aconteceram com elas, o que elas fizeram, do que livros que às vezes falam que você vai ter uma vida extraordinária se você fizer isso, se fizer aquilo, sendo que todo mundo tem uma realidade diferente. É a mesma coisa de você ver jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, 18 anos, dentro de uma Lamborghini, mostrando luxúria, mostrando que você pode ganhar dinheiro rápido, mostrando que se você fizer isso, você também vai ter. Beleza, você pode até ter, mas é nessa hora que pega. O que é você? Quem você é? É essa parte que as pessoas não entendem, né? Você precisa saber quem é você realmente e como você pode chegar do ponto A ao ponto B. Só que eu nunca tive um propósito definido do que eu queria, entende? Eu sempre fui mais no quero resultados rápidos, sendo que essa parada de resultados rápidos meio que não vira, entende? A parada é ter constância, a parada é ter disciplina, a parada é você apenas pegar um caderno, anotar qual o seu plano agora. É isso aqui que eu quero? É esse aqui que vai ser o meu propósito? É igual pessoas pensam, pô, eu quero ficar rico. Mas qual que é os passos? Quanto que você vai ter que se dedicar, se abdicar de coisas para você chegar e ficar rico, ficar milionário? Eu não digo que você não fique, pode ser que você fique, mas quanto que você tem que fazer, né? Você tem que estar ali sempre pesquisando, sempre fazendo, tá numa constância, numa energia boa, abundância, né? Eu sempre coloco que se você tá com uma energia boa, pode ser que as coisas comecem a mudar para você. Então, a maioria das pessoas acham que, pô, eu vou tentar algo aqui e eu vou ficar rico. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu digo, né? Cada um tem a sua realidade, cada um fez algo para se tornar o que é hoje. E isso foi lá nos tempos atrás, né? Porque quanto mais você vai adiando as coisas, mais vai ficando difícil de você ter. É igual a história da internet, né? Pô, tem muita gente que quer começar a trabalhar com a internet agora, né? Nesses tempos atuais. Quanto mais tempo você demorar para começar a fazer algo, de ter um planejamento, de pegar um caderno, de pegar um livro, para você começar a mudar a tua mentalidade, começar a mudar seus hábitos, mais vai ficar difícil de você criar alguma coisa. Porque hoje tudo tem, né? Hoje todo mundo, hoje ninguém cria mais nada do zero. Tem gente que cria, mas a maioria se modela, né? É igual pessoas que trabalham com criação de vídeo, criação de conteúdo. Hoje tudo as pessoas modelam, hoje tudo já está feito. Elas simplesmente só criam para a realidade delas. É criar a realidade. Como que tá a sua situação hoje em dia? Será que você me entende? Viver a realidade, mano, viver o que você tem. É a mesma coisa das pessoas pensam que precisa ter do bom e do melhor para começar a gravar. Se tu tem acesso à internet e um celular, você já pode começar a fazer alguma coisa. E só que elas esperam ter do bom e do melhor para começar algo, quer começar a gravar um vídeo, eu também tinha muito essa crença, eu preciso ter do bom e do melhor, eu preciso ter os melhores equipamentos. É a mesma coisa, eu tô gravando com um iPhone aqui. Cara, com o outro celular aqui, ó, eu já poderia ter começado a gravar, entende? Só que eu não me arrependo, eu trabalhei, tive coisas aqui que eu gostaria, beleza? Mas se eu tivesse começado antes com o que eu tinha mesmo, porque as pessoas adoram ver pessoas que começaram do zero, né? Elas amam ver pessoas que começaram do zero e chegaram em algum lugar, né? Não passando a perna em ninguém, como pôde. Pô, tem gente que começou com apenas um celular e hoje tá com uma vida muito boa. Uma vida boa, assim, entre aspas, né? Porque tudo que as pessoas mostram na internet
não é toda a realidade dela, né? Às vezes ela passa por muito problema, mas ali na internet parece que ela tá feliz, que ela tá contente, que ali tá mil maravilhas. Mas na história é outra, que é aquela parada de você ficar se comparando com os outros, que você não quer viver a sua realidade, né? Você fica olhando pessoas que têm uma vida extraordinária, e você também pode conseguir essa vida extraordinária, só que você fica adiando as coisas para depois, e depois se pergunta, pô, mano, poderia ter começado aquilo, pô, poderia ter lido um livro, que esse livro poderia me ajudar, né? Porque as pessoas pararam, né, de ler, né? Pararam de comprar livros, pararam de escrever, e isso, cara, é muito importante, né? Porque a maioria dos filósofos, eu coloco os filósofos porque a filosofia entra em tudo, né? Tudo, entre, como falam aqui, sabedoria, perseverança e arte de viver, né? Porque os filósofos contavam a história deles, uma vida meio que plena, uma vida abundante, pode ser, né? Ou não, mas eles têm uma história e eles... Você acha que eles tinham um celular? Você acha que eles só tinham uma caneta e um papel para escrever uma história? Só que eles queriam viver a história deles, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é assim que é a arte de viver. Você precisa começar a criar a sua história e deixar os outros pra lá, entende? Se você tem vontade de fazer algo, cara, você precisa começar a viver a sua vida. Você precisa começar a ter uma história. Você precisa saber contar a história. Pô, eu já trabalhei no CLT, que as pessoas hoje em dia não querem mais trabalhar no CLT, mas tem muita gente que tá voltando pro CLT, né? Por que será? Tem gente que, cara, precisa trabalhar pra pagar suas contas, só que a vida também não é só pra ficar pagando boleto. Você também tem que saber viver, só que viver do modo certo, né? Não ficar sempre desperdiçando sua vida todo final de semana por um prazer momentâneo pra sair da sua realidade e depois reclamar da segunda. Então, tu tem que começar a viver tua vida de uma forma mais... Pode ser minimalista, cara. A forma que você tem que começar a enxergar as coisas que só trabalhar para conquistar bens materiais, isso vai fazer você perder tempo. Óbvio, você tem que ter um propósito para sua vida. E quando a gente tem um propósito claro para nossa vida, que a gente tira as coisas do papel, que a gente começa a anotar. Eu digo que eu não tenho muitas anotações, mas tem muita coisa aqui que eu já anotei. E às vezes é bom você ler, né? Porque quando você para de estudar, mano... Eu sou assim, quando paro de estudar, eu já começo a dar uma adrenalina de burrice. Pô, o que eu tô fazendo, mano? Por que eu tô desperdiçando meu tempo com isso? Sendo que eu poderia estar fazendo uma coisa que vai me agregar lá na frente. Vai me deixar mais inteligente, vai me deixar ter mais paz, né? Porque a maioria das pessoas às vezes trabalham muito, ganham bem, mas elas não têm paz. Às vezes elas ganham muito, mas elas não têm liberdade. E a melhor coisa que tem é quando você tem paz e tem liberdade, né? Essa é a arte de viver, né? Eu acho. Quando você tem trabalho que você gosta, você ajuda pessoas, você tem tempo, você tem liberdade. Porque o tempo não volta, né? E a gente tem que começar a parar pra pensar nisso. O tempo não volta, o tempo passa muito rápido. Antes já era 2024, 25 já foi, agora é 26, depois é 27. E a gente piscou, ó. Já estamos em 2030. E você continua se perguntando por que minha vida não foi pra frente. Então comece a fazer essa pergunta pra você todos os dias. O que eu vim fazer aqui, nesse mundo? Será que a minha vida, a minha história vai ser só essa? Será que eu vou viver só pagando boletos? Será que eu não vou começar a montar uma reserva de emergência? Eu sei que esse assunto não é desse vídeo, mas é algo que é muito importante. Será que se eu abdicar a coisas mais importantes da minha vida, vai fazer eu sair da realidade que eu estou hoje? Porque, como falam, tudo vai depender de você.
não é governo, nem é ninguém. É apenas você fazendo todos os dias com dedicação e constância e com sabedoria que você vai saber qual o caminho tomar. E é isso, cara. Espero que você esteja correndo por algo bom, por algo sério. Pode ter certeza que você vai chegar em algum lugar. Mas eu digo pra você, não vai ser mil maravilhas ali que pra chegar no sucesso depende muito de você e quanto você se arrisca.